Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. A igreja pode se assentar. Aliás, irmãos, por favor, permaneçam de pé. Vamos orar de pé. Vamos orar de pé. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo, Pai, que o Senhor nos ilumine para que entendamos a Tua palavra, Senhor. Para que recebamos, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É o nosso pedido nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vemos aqui então algo que aconteceu, era o dia da festa de Pentecostes, os discípulos de Jesus reunidos, eram ao todo 120 discípulos, e eles experimentaram naquele dia um grande derramamento do Espírito Santo. Lembrando que hoje é domingo de Pentecostes, segundo o calendário litúrgico. Segundo o calendário cristão, hoje é o domingo onde nós cristãos nos lembramos do acontecimento do Pentecostes. Nós não celebramos a festa judaica do Pentecostes, mas nós nos recordamos desse acontecimento no Pentecostes, que era uma festa que os judeus celebravam 50 dias depois da Páscoa. E aí a gente vê uma coisa interessante, a gente vê que eles estavam ali reunidos, e Deus derramou o Espírito Santo sobre eles, e veio na forma de línguas de fogo, soprou um vento impetuoso, e veio sobre eles o Espírito na forma de línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então a gente vê o cumprimento de algumas profecias aqui, a gente vê o cumprimento da profecia de Joel, que o Pedro menciona ali no final, fala ali que o Joel profetizou que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todo tipo de pessoas, de maneira indiferente, homens, mulheres, ricos, pobres, independente, Deus derramaria do seu Espírito, sobre toda a carne, ou seja, sobre todo tipo de pessoas. João Batista falou sobre Jesus, e disse que esse é aquele que ele batizava com água,
e viria aquele que é maior que ele não era digno de desamarrar as sandálias. Ele seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele seria o batizador com o Espírito Santo, o derramador do Espírito Santo. Por isso que nós metodistas, a gente não tem problema com forma de batismo, seja com pouca água, com muita água, mas quando as pessoas perguntam para mim o que eu acho que o simbolismo do batismo que mais se encaixa com a mensagem bíblica é o derramamento de água, porque está diretamente ligada ao batismo com o Espírito Santo, no qual Deus derramou seu Espírito, Deus derrama seu Espírito sobre toda a carne. A gente não vê aqui um rio de fogo se abrindo e as pessoas sendo mergulhadas dentro, a gente vê o Espírito vindo de cima, o fogo vindo e pousando sobre as pessoas, indiferente a forma, tanto faz, tanto fez. É uma opinião pessoal minha, que eu acho que o chamado batismo por efusão ou derramamento é o que melhor traduz essa mensagem. Deus não está nem aí para isso, o que importa é batizar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso o que nós cremos, independente da forma, da temperatura da água, do local. Mas então a gente vê então esse derramado Espírito Santo, o cumprimento dessa profecia, e a gente vê uma coisa interessante, Deus fazendo aqui exatamente o contrário daquilo que Ele fez na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus separou a humanidade através de diferentes línguas. Aqui, no dia de Pentecostes, através de diferentes línguas, Deus foi unindo diferentes nações para fazerem parte de um só povo. Deus, aqui através das diferentes línguas, Deus, em vez de separar, que Deus uniu. A gente vê aqui exatamente o reverso do que foi na Torre de Babel. Enquanto lá foi um juízo de Deus, aqui a manifestação da graça de Deus, manifestação da presença de Deus, manifestação da capacitação de Deus. Aqui no Pentecostes, diferente de Babel, quando Deus visitou o povo com juízo, aqui Deus está visitando o seu povo com poder. A igreja está sendo cheia do Espírito Santo. Nós estamos vendo o cumprimento da promessa de Jesus, que nós podemos ler aqui em Atos 1, versículo 8. Aqui, Atos 1, versículo 8. Nós vemos aqui, Jesus disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E recebereis poder, para quê? Para testemunhar de Jesus. E quem é cheio do Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, está recebendo poder para testemunhar de Jesus, está recebendo poder para fazer discípulos. Inclusive nós estamos aqui nesse mês de maio enfatizando o tema do discipulado nos sermões, e justo hoje, domingo de Pentecostes, tem tudo a ver. Discipulado e Pentecostes tem tudo a ver, porque você não tem condições de efetivamente fazer discípulos de todas as nações, como Jesus mandou, se você não for revestido de poder pelo Espírito Santo. E aqui o Senhor está revestindo os seus discípulos com poder. Você não tem poder nem para ser discípulo, quanto mais para fazer discípulo, se não for no poder do Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos, então, do poder e da unção do Espírito para sermos uma igreja que vive o discipulado cristão. Como? Primeiro, testemunhando com poder. Uma igreja que anuncia Cristo com poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que anuncia Cristo com poder. O discurso de Pedro aqui no dia de Pentecostes resultou na conversão e no batismo de 3.000 pessoas. Alguém aqui já
pregou e se converteram de uma vez 3.000 pessoas. Aqui nós estamos vendo aqui Deus fazendo isso, tá? E Deus não queria fazer isso só naquele momento, não. Deus não queria fazer aquilo só naqueles dias, não. Deus quer fazer isso hoje também. Deus quer nos usar para ganhar para si multidões de discípulos para Jesus. E para isso nós precisamos a cada dia mais nos enchermos do Espírito Santo. Porque na nossa força humana nós não vamos conseguir fazer nada. Nós só vamos colecionar frustração. Não adianta você tentar evangelizar ninguém, você testemunhar de Jesus para ninguém, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Claudinha falou aqui durante o louvor, da situação lá de Paulo, quando Paulo expulsou o demônio daquela adivinhadora, aquele espírito de adivinhação, experimenta e tentar pregar para uma pessoa possessa de demônios, sem a presença do Espírito Santo, para ver o que vai acontecer. Né, irmão Clésio? Irmão Clésio e a irmã Esté são bem entendidos nisso aqui, né? Experimenta para ver se demônio algum sai, se você não tiver autoridade do Espírito Santo, para no nome do Senhor Jesus, você ordenar que um demônio saia de uma pessoa e ele saia. Quem já trabalhou com evangelismo de casa em casa sabe. Você vai evangelizar às vezes em umas casas aí, quando você está evangelizando, um começa a tossir, outro começa a passar mal, você vai orar, se manifestam espíritos de demônios nas pessoas, né? Esse tipo de coisa acontece bastante. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, estava eu e a minha esposa, a Carol, a gente estava conversando com um amigo meu que ele disse que não crê em nada. E aí ela começou a contar uns testemunhos dela de Júlio para Jesus, de visita de evangelismo e de algumas situações de pessoas possessas que ela teve que lidar. Ele pediu para ela parar, porque ele estava ficando assustado, estava ficando com medo. Quem tem o Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo, se tem uma coisa que não tem medo, é de Satanás e de sua ação. Sabe por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo é porque está em Deus. E aquele que está no Senhor sabe que diante do nosso Deus, Satanás não é nada. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. É o que está escrito, não sou eu que estou inventando. Homens de Deus do passado, como Wesley e Whitefield, há detalhe. Que data é hoje? 23 de maio. E amanhã? 24 de maio. Aniversário da experiência de John Wesley, a experiência do coração aquecido, quando ele recebeu uma visitação de Deus, e depois daquele dia seu ministério foi transformado, e ele pregava para multidões de 20.000 pessoas, e as pessoas eram impactadas pelo poder de Deus. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? E aí chegavam para ele e perguntavam: reverendo, como é que o senhor atrai tantas pessoas para lhe ver pregar? E ele respondia: eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm me ver queimar. Ou seja, eu estou na presença de Deus, e a presença de Deus aqui atrai essas pessoas, não sou eu. Não é nenhuma habilidade extraordinária em mim, mas é a presença de Deus na minha vida. Isso não é só para John Wesley, não, isso é para mim e para você. Quem aqui quer ter o seu coração aquecido pela presença do Espírito Santo? É só orar, é só buscar, é só entrar na presença de Deus. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para testemunhar Jesus para as pessoas. Não é falar em línguas. Isso pode acontecer também. E acontece também. Mas nós não cremos na chamada doutrina da evidência inicial, que algumas pessoas acreditam, é doutrina de alguns grupos, de que as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, a evidência é falar em línguas. A Bíblia não ensina isso. O apóstolo Paulo diz: acaso falam todos vós línguas? Profetizam todos? O Espírito é dado, a operação do Espírito é dada a cada um conforme Deus quer. Então, a um é dado
o falar em línguas, a outro é dado a profecia, a outro é dado o discernimento de espírito, cada um de acordo com a operação de Deus. E tem muita gente que é frustrado, que acha que não é cheio do Espírito Santo porque não ora em línguas. Meu irmão, minha irmã, Deus dá para cada um a operação que Ele quer dar. Ele não opera em mim do mesmo jeito que Ele opera em você. Não opera no seu irmão que está do seu lado, da mesma maneira que opera no que está sentado atrás de você. Mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então a gente não pode colocar Deus numa caixinha e dizer que se não for dessa maneira, então não foi. A gente precisa buscar menos sensações. A gente precisa buscar menos, enfatizar menos as experiências e mais o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é o que está na minha convicção. As minhas sensações, as minhas experiências podem me confundir, podem ser mal interpretadas, mas a palavra de Deus é a verdade absoluta. E a palavra diz: buscai e dá-se-vos-á. A Bíblia diz isso: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. A operação de Deus é muito maior do que a gente pode colocar dentro da nossa caixinha. O problema é que a gente fica, às vezes, enfatizando demais alguns dons, né? E a gente não se abre, né, para que Deus tem muitos dons para conceder. Às vezes eu oro a Deus para derramar com abundância um dom que eu vejo que falta na igreja dos dias de hoje. O dom do discernimento de espíritos. Gente, a gente nunca viveu um tempo de tanta falta de discernimento no meio da igreja cristã, como a gente vive nos dias de hoje. Gente, como tem espírito de engano, como tem espertalhões enganadores e gente dissimulada, disseminando falsas doutrinas no meio da igreja evangélica. A gente precisa de discernimento de espírito, como a igreja antiga tinha, para desmascarar falsos profetas, para não ser enganado por falsas doutrinas. Esse é um dom que a igreja precisa. A igreja precisa do dom de profetizar para edificar a igreja. A igreja precisa dos dons de operações de milagre para que os incrédulos creiam. Precisa de tudo isso, a gente deve buscar, mas não devemos esquecer de buscar com intensidade o dom de discernimento de espíritos. Eu lembro uma vez que eu estava num encontro e tinha um rapaz que ele ficava o tempo inteiro dando glória a Deus bem alto e tal, e aquilo estava me incomodando. Mas assim, sei lá, às vezes o tom de voz da pessoa incomoda a gente, e aquilo estava me incomodando. De repente, numa ministração, ele caiu no chão. E tinha uma pessoa da intercessão ali orando com ele. E de repente veio o pastor titular, falou para mim assim: vai ali ver o que está acontecendo. Aí eu fui lá. Eu cheguei, aquele rapaz estava no chão. Era aquele rapaz. Ele estava no chão, falando em línguas, e uma pessoa ali orando com ele: Senhor, faz a tua obra e tal. Quando eu prestei atenção, aquelas línguas estavam para lá de estranhas. Ar de deboche, de sarcasmo. E aí eu percebi o que estava acontecendo, aquilo ali era demônio. E aí eu comecei a repreender e ele começou a se contorcer no chão. E aí eu e um outro pastor levamos ele para fora, depois tivemos um tempo de oração, de ministração com ele. Irmãos, a gente precisa buscar o dom do discernimento de espíritos. Nós somos carentes de discernimento na igreja. Quando eu falo igreja, estou falando a igreja aqui de Bandeiras, eu estou falando de maneira geral. O maior instrumento de discernimento é a palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia fala: pastor, a gente não pode ficar com esse espírito de crítica. Não! Paulo diz assim, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Qual que é o critério de julgamento? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós só vivemos o discipulado cristão de maneira efetiva se a gente vive dentro da palavra de Deus. E precisamos do discernimento espiritual, do dom especial do Espírito Santo para discernir espíritos, que aí a gente discerne se é carne,
se é Deus ou se é o diabo. Porque são 3 as fontes da operação. Ou é da carne, ou é do diabo, ou é de Deus. A gente precisa buscar, meus irmãos. Precisamos buscar. Né? Nós precisamos enfatizar, e nós estamos estudando sobre as obras da graça de Deus. Era a pregação de Wesley. Eram as 3 obras da graça de Deus. A graça preveniente, que é aquela graça que o Evangelho chega até nós, que nos leva a crer. A graça justificadora, que é a conversão, envolve o novo nascimento, envolve aquele momento que Deus, de inimigos, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus, no qual nós temos a condenação decretada sobre nós, cancelada, e a graça santificadora, que é o poder do Espírito Santo, mas nós vencemos o pecado na nossa vida. Tenha certeza que o mesmo Deus que dá os diversos dons, concede dons de línguas? Concede, mas eu digo para você, que para Deus é muito mais valioso, em vez de eu abrir a minha boca para passar horas orando em línguas estranhas, é muito mais valioso para Deus que eu feche a minha boca para a mentira, que eu feche a minha boca para os palavrões, para as obscenidades, para a maledicência, porque o Espírito Santo vem me dar poder para vencer essas coisas na minha vida. Né? O mesmo Deus que dá visão, a Ele se agrada muito, me dá visões sim, mas também de me dar poder para eu fechar os meus olhos, para ver o que não deve, para olhar os outros com olhar de altivez, ou me olhar como superior ao outro, rebaixando o outro, para olhar para a mulher dos outros, para olhar para mulheres aí com intenções impuras, para olhar imoralidade na televisão. Realmente o Espírito Santo vem nos dar poder para abrir os nossos olhos espirituais, para ver coisas que Deus pode revelar, sim, mas para fechar mas para nos dar poder, para nós fecharmos os nossos olhos para aquilo que o diabo coloca diante das nossas vistas, para aquilo que a carne quer se alimentar, que a carne quer ver. O enchimento do Espírito Santo é para nos dar poder para fazermos obras miraculosas, e a obra de Deus sim, mas é também para vencermos a obra da nossa carne. Por isso que diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Isso é graça santificadora, isso é vida de discipulado, de discípulo de Jesus, de termos a imagem de Jesus formada em nós. A restauração da imagem de Deus perdida na queda, e vamos estudar um pouco mais sobre isso, que é algumas aulas na escola dominical. Então vivemos o discipulado, testemunhando com poder, com as nossas palavras e com as nossas vidas. Vivemos o discipulado vivendo em unidade. O Espírito Santo vem para trazer unidade, por isso que Ele dá dons diferentes. Assim como Ele concedeu línguas diferentes, idiomas diferentes, para que uma única mensagem fosse proclamada, Ele também concede dons diferentes, para que essa mensagem avance, para que o propósito seja cumprido. 1 Coríntios 12:4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O Espírito Santo não vem para dividir a igreja. Quando as pessoas se julgam mais espirituais que outras, a ponto de se acharem superiores, é sinal que não entenderam para que o Espírito é derramado, ou a sua experiência deve ser questionada. O Espírito Santo não vem para fazer eu me sentir melhor que ninguém, para fazer eu me sentir superior que ninguém. E a igreja de Corinto sofria com isso. Se você for ler lá nos primeiros capítulos de Coríntios, de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo chamando a atenção do povo, porque tinha ali, um dizia, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? E ainda tinha um que queria ser mais espiritual que todo mundo, que dizia, e eu sou de Cristo. Muita gente acha que esse aí está falando no sentido de ser o da unidade. Não, era um que queria ser mais, alguns queriam ser mais superiores que os outros, e não, você é de Paulo, você é de Pedro, você é de Apolo, vocês estão baixinhos aí, eu sou de Cristo. Era isso que estava acontecendo lá. Isso não é obra do Espírito Santo, não. Isso é obra da carne, isso é obra do pecado. O Espírito vem para santificar, e não para fazer o pecado aflorar na nossa vida.
Porque Deus é fogo consumidor e é fogo purificador. O fogo do Espírito Santo vem para inflamar a nossa vida, para nos impulsionar, porque a Bíblia diz isso mesmo, está lá no Salmo 104, e dos seus anjos faz ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Vem para impulsionar mesmo, mas vem também para purificar, para queimar toda a impureza, para purificar a nossa vida. Jesus orou para que seus discípulos vivessem em unidade. Está lá, João 17, 21, que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós temos preferências diferentes, nós temos linguagens diferentes, nós temos dons diferentes, ministérios diferentes, gostos diferentes, mas somos um Espírito, ou devemos ser. É para isso que o Espírito Santo é derramado. Para, agindo na diversidade, manter o essencial da unidade. Porque casa dividida não permanece de pé. O próprio Jesus falou, se Satanás está dividido contra Satanás, como o seu reino vai permanecer, vai subsistir? E assim também a igreja do Senhor, nós não vamos cumprir missão nenhuma se a gente andar dividido. Como é que a gente anda dividido? Competição um com o outro, maledicência, um falando mal dos outros, um virando a cara para o outro, um negando perdão para o outro. Isso aí, todo tipo de divisão, isso é divisão, isso é obra da carne, isso é obra do diabo. Isso não tem nada a ver com a vida de discípulos de Jesus. E ninguém vai conseguir nem ser discípulo, nem fazer discípulos vivendo dessa maneira. O Espírito, ele age na diversidade segundo o seu propósito. Nós não podemos limitar Deus. Uma igreja que experimenta um derramado do Espírito Santo vai viver essa unidade na diversidade. Eu olho para isso aí, eu lembro de Ezequiel 37, quando ele vê o vale de ossos secos, e a primeira coisa que aconteceu, quando o vento soprou, era o Espírito de Deus, o símbolo do Espírito Santo, era osso se unindo com osso. Os nossos ossos são como o corpo de Cristo, os nossos membros diferentes, cada osso, mas eles se encaixam para um só propósito, para uma funcionalidade. Isso é obra do Espírito Santo. É para isso que o Espírito é derramado na vida da igreja. É isso que gera batismo com o Espírito Santo. Isso é Pentecostes. Uma terceira coisa para a qual o Espírito Santo é derramado, e a gente vê aqui, e uma outra maneira no qual nós vivemos o discipulado cristão, nós vemos como discípulos de Jesus, é quando nós vivemos anunciando as grandezas de Deus. Olha o versículo 11, o que diz? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. O Espírito Santo não se manifesta para engrandecer homens, mas para evidenciar a grandiosidade de Deus. O Espírito Santo não vem, não dá dom para ninguém se exaltar, se engrandecer, se achar a última bolacha do pacote. Não é para isso que o Espírito Santo é derramado. O Espírito Santo é derramado para que Deus seja engrandecido na nossa vida e através da nossa vida, na nossa igreja e através da nossa igreja. O que eles estavam falando ali é como eles eram santos, como eles eram privilegiados, como eles estavam se tornando espirituais, porque o Espírito foram derramados sobre eles. Não, o que eles falavam em diversos idiomas, em diversas línguas ali, era o como Deus era grande, era da obra de Deus a favor da humanidade. Jesus buscou a glória do seu Pai, e o verdadeiro discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, vai buscar o que Jesus buscou, vai buscar a glória de Deus, vai buscar com que Deus seja glorificado. Todo dom que vem do céu para nós, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é Deus, é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus, não é para fazer nós olharmos para o espelho, é para fazermos nós cairmos de joelhos e olhar para cima, para olharmos para o trono da graça e dizer: Senhor, como eu sou miserável, como o Senhor é bom e grande na minha vida,
que de um miserável pecador como eu, o Senhor ainda me usa. Tem muita gente por aí falando do Espírito Santo. Estão cheios de autopromoção, glorificação de pessoas, glorificação de métodos, de ministérios. A única glória que o Espírito Santo promoverá é a glória de Deus. A pregação inspirada pelo Espírito Santo tem Deus no centro. Hoje muita gente coloca outras coisas no centro da pregação. Um dos princípios da reforma protestante era soli deo gloria, glória somente a Deus. Glória somente a Deus, promoção somente de Deus, não promoção de ministério, de pessoa, de método. Cuidado com isso. Deus tem que estar no centro da pregação. Do que eles falavam? Da glória, das grandezas de Deus. Eu não aceito pregação que vem inflar o meu ego. Pregações como algumas que estão fazendo sucesso por aí, no qual o ser humano é o centro de tudo. Você é o bom. Não, você é que move Deus. Você é o centro de tudo na vontade de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Você, meu irmão, Deus é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo, Jesus Cristo é tudo, Deus é que é grande, eu não sou nada, eu não sou um projeto mirabolante de Deus, eu sou um ser insignificante, pecador, decaído, que Deus se lembrou de mim, estendeu a mão dele, me tirou do lamaçal, das profundezas do inferno, e me colocou aqui, para falar isso para vocês. Vamos parar com o humanismo. Discipulado cristão não exalta o ser humano. Nenhum discípulo de Jesus vai se exaltar, nem querer exaltar o ser humano. Quem vive de fato como discípulo de Jesus, quem de fato é cheio do Espírito Santo, vai engrandecer a Deus, vai falar das grandezas de Deus, e que eu diminua, e que eu suma, e que Cristo seja exaltado. É isso. É essa a nossa missão. É para isso que é derramado o Espírito Santo, para falarmos da grandeza de Deus. Se não for para a gente exaltar Jesus, se não for para Jesus ser o centro da nossa pregação, então, meu irmão, passa a vez para outro. Deixa que outro faça a vontade de Deus. É lamentável que multidões estão sendo conduzidas para longe de Deus por mensagens cheias de humanismo, de autoajuda, de mensagens para mexer com a emoção, para agradar, para adocicar, para passar melzinho na boca das pessoas, e não estão sendo levadas a viver uma experiência autêntica de ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Mas estão tendo suas consciências anestesiadas e correm um sério risco de irem parar no inferno, achando que estavam na presença de Deus. E isso é para chorar. E é responsabilidade de nós, que temos clareza, que somos despertados pela palavra de Deus para isso, a nós abrirmos a nossa boca e dizer: não, Jesus é tudo, Jesus é que salva. Pecado é pecado e ele deve ser combatido. E nós precisamos da graça de Deus. E não existe desculpa para o pecado, não existe justificativa. O pecado tem que ser repreendido, o pecado tem que ser combatido, o pecado tem que ser tratado, tem que ser abandonado. Uma vez eu vi um pregador usar uma expressão bastante pesada, mas coberta de razão. Ele falou sobre a maneira de se pregar nos dias de hoje, que se prega um Deus sorridente, um Deus feliz, querendo abraçar e beijar a todos, quando na verdade a Bíblia nos mostra um Deus irado, com um monte de pecado que a humanidade está afundada, e a gente pregando, né, um Deus por demais complacente, quando na verdade ele está dizendo: arrependa-se e creia enquanto tem tempo, porque o juízo vem. A verdadeira pregação movida pelo Espírito Santo aponta para as grandezas de Deus. Isso significa a sua graça.
Sua graça, nós pecadores e merecedores, mas o seu desejo de nos salvar em Jesus, a oferta gratuita da salvação, as bênçãos que nós não merecemos. Misericórdia, ou seja, não dá o castigo que nós merecemos, a sua tolerância conosco, o seu cuidado pela nossa vida, a sua justiça e o seu amor infinito. Essas são as grandezas de Deus. E poderíamos citar inúmeras aqui. Para isso que o Espírito Santo enche a nossa vida e nos capacita. A obra poderosa do Espírito Santo, que resulta em avivamento, uma vez que começa, não pode ser detida. Avivamento não é barulho, não é uma explosão de festividade. Avivamento é quando há volta para Deus. Avivamento é quando um povo que está espiritualmente morrendo recebe vida vinda do Espírito Santo e se volta para Deus e recupera o seu vigor espiritual. E muitas vezes isso vai envolver lamento e choro. Lamento e choro por ter se afastado de Deus. Lamento e choro por ter se desviado do propósito. Lamento e choro por causa dos pecados pessoais e coletivos. Isso é avivamento. Volta para a palavra de Deus. Como diz um cântico antigo, Clésio deve conhecer: ninguém detém, é obra santa. É isso que é a obra do Espírito Santo, uma obra que ninguém detém. Quando ela começa, ninguém pode parar. O derramado do Espírito, a obra dinâmica e poderosa do Espírito Santo é o que dá vida à igreja. Muitas vezes nós tentamos fazer discípulos, mas estamos na verdade dando um testemunho sem poder, porque falta derramamento do Espírito na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Por isso que um dos nossos alvos de oração tem que ser: Senhor, dá-nos mais do Teu Espírito. Senhor, dá-nos mais da Tua capacitação, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. O grande erro da igreja moderna é achar que pode fazer algo na sua própria força, cheio de métodos, estratégias. Tudo isso é importante, tudo isso a gente deve fazer, porque a gente deve se esforçar também. Mas não é a habilidade da estratégia que a gente use, não é a data que a gente marcou tal programação. É a presença do Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. Todo resultado vem de Deus, é produzido por Deus. O reverendo I.M. Bounds, um pastor metodista inglês do século XIX, bem, na verdade, se ele era inglês, eu não lembro, eu sei que ele era britânico, né? Ele dizia: Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Então, independente do método que está sendo usado, contanto que seja bíblico, não é o método que vai fazer a diferença, mas a unção que está sobre as pessoas que estão usando o método. Assina embaixo que ele diz: Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Se nós queremos experimentar essa realidade, nós precisamos buscar, nos dispor ao serviço, nos colocar na presença de Deus e permanecer nela. Precisamos ser uma igreja que ora, que se consagra, e quando essa igreja estiver em chamas na presença de Deus, as pessoas virão nos ver queimar. Você crê nisso? Amém? E assim nós vamos fazer muitos discípulos para o Senhor, porque vamos estar sendo intensamente verdadeiros discípulos de Jesus. Eu quero chamar